E aí eu inicio, gente, explicando como que funciona, o que que é o financiamento. Muita gente me procura achando que o financiamento imobiliário é aquele sorteio, aquelas casas populares da prefeitura. Então fala, eu quero a casinha, que dia vai ter sorteio, é você que preenche aí o cadastro e tal. Então assim, gente, o financiamento não tem nada a ver com sorteio, não tem nada de coisa de cunho social. Ele tem sim um incentivo do governo federal, mas é um empréstimo normal. Só que esse empréstimo, o financiamento imobiliário, ele é voltado exclusivamente para o imóvel. E que quando você está adquirindo pela primeira vez, o governo ele dá alguns incentivos que eu vou explicar aqui também. Outra coisa desse tipo de empréstimo é que o próprio bem, o próprio imóvel, ele é a garantia que você vai pagar o financiamento. Então vamos supor, se você ficar devendo 3 meses da prestação, a Caixa ela já tem o direito de tomar o imóvel de você. Então você ralou ali, fez toda a parte de financiamento, já construiu, fez tudo. Se você deixar de pagar 3 prestações, a Caixa ela toma o seu imóvel e aí seu imóvel pode ir para leilão. 3 consecutivas, 3 prestações consecutivas. O financiamento hoje da Caixa Econômica, ele é feito pelos correspondentes. Aqui em Curvelo a gente tem, são 4 correspondentes, a gente está aqui com a Habitat, que é meus parceiros aí há bastante tempo, a Tatiana e a Laís. E aí, o processo do financiamento só vai para a agência na hora de assinar o contrato. Antes disso, toda a parte de conformidade, de lançamento de informações, de abastecimento no sistema da Caixa é feito pelo correspondente. Pedido de vistoria, as coisas que eu vou explicar aqui, é feito pelo correspondente bancário. A Caixa ela terceirizou essa parte da Caixa, para o pessoal não ficar todo lá na agência, então é as meninas que fazem essa parte, é o credenciamento que tem da Caixa. Outra coisa sobre o financiamento é que a parcela do financiamento ela não pode atingir mais que 30% da renda da pessoa. Então, se a pessoa recebe R$1.000, a prestação que a pessoa pode pagar é de 300. Aí vamos supor que o cliente já paga uma prestação de moto de R$100 por mês. Aí a Caixa só vai permitir financiar com uma prestação de R$200. Os 30% permanecem, independente de qual financiamento, qual empréstimo que for. E é possível utilizar o fundo de garantia. A única forma de utilizar fundo de garantia retido, você estando trabalhando, é através do financiamento habitacional. E aí você pode decidir se você utiliza ele para aumentar o seu valor da construção, para aumentar o seu valor que você vai pegar no todo, ou se você quer deixar para o final e você abater um pouco as prestações do financiamento. O fundo de garantia você pode usar de 2 em 2 anos. E é tudo feito pelo aplicativo, bem facinho mesmo. Você só coloca que quer utilizar o fundo de garantia e aí já abaixa de trás para frente as prestações. Aí eu vou explicar sobre amortização também, ou de trás para frente, ou então abaixando as prestações todos os meses. As opções de imóveis. Existe o imóvel novo, o imóvel usado, a conclusão de obra, que era uma modalidade que em Curvelo a gente não fazia muito, que era a conclusão de obra. Então tem cliente que às vezes começou ali a construir, mas não consegue finalizar ali a obra. Então a gente consegue fazer o financiamento, a gente coloca nos orçamentos que tem uma parte pronta e o restante do que vai ser feito na obra vai ser com dinheiro da Caixa. Existe a construção em terreno próprio. Nessa modalidade aqui, o terreno entra como entrada. Então, todo o valor liberado da Caixa vai todo para a construção. Então, vale a pena. Então, às vezes, a pessoa está ali pagando assim, de loteadoras, né? Aqueles lotes que pagam ali por financiamento próprio mensal. E vamos supor que hoje está faltando 10 mil para me quitar o lote. A Caixa vai quitar os 10 mil que falta do lote e o restante fica para a construção. Então, vale super a pena essa questão da construção em terreno próprio. E tem também o lote de construção, que é o método que eu aplico, que eu mais faço aqui em Curvelo. A pessoa ela não tem, né? Não tem lote, não tem ainda o imóvel, e aí a gente acha o lote e faz o financiamento do lote junto com a construção. Alguns dos requisitos para fazer o financiamento é ser maior de 18 anos ou emancipado, ter como comprovar a renda. Essa questão de comprovação de renda mesmo, eu falo muito assim, porque todo mundo tem uma renda ali extra, faz unha, faz um cabelo, o rapaz ali ele tem uns bicos ali, garçom à noite. Então, assim, essa questão de renda é só a gente conseguir comprovar essa renda. Então, assim, eu converso com a pessoa, não, é isso, que às vezes a pessoa fala assim, eu recebo só um salário, eu não consigo fazer. Mas vamos conversar, vamos ver, você tem condição de pagar uma prestação de R$600 por mês, de 700? Então, a gente consegue comprovar essa renda extra que você tem para poder juntar a sua renda que você já tem fichado. Ser brasileiro, ter um nome limpo. Essa questão do nome limpo é a primeira análise que é feita, mesmo da SPC Serasa. E essa análise do nome limpo, né, do nome sem restrição, não é a mesma que é feita aqui na CDL. Porque na CDL, com 5 anos que você está lá com a dívida, já limpa seu nome. Agora, a consulta que é feita é pelo Banco Central. Então, é uma consulta bem mais profunda. E essa consulta, ela pega coisa assim, do arco da velha, coisa que você nem lembra. Assim, a gente acha muito, às vezes tem gente que tem conta de Semiga e antiguérrima, né, conta de energia, de água antiga lá, e nem estava sabendo de casa de aluguel. Só que quando faz a busca, acha essas contas antigas aí e coisa de 10 anos para trás. Mas aí é feito o pagamento da conta e aí consegue fazer a aprovação.
Outro requisito é morar na cidade ou trabalhar na cidade onde quer financiar. Aí foi até uma dúvida da outra turma, do pessoal querer fazer em Imutába. Não precisa ter o compromisso de Imutába, não. Em Imutába, Felizlândia aqui, você pode ter em Covelho e fazer nas outras cidades que não tem problema. E ter uma renda suficiente para arcar com os custos do financiamento. Eu vou explicar também para vocês as taxas que durante o processo a gente precisa pagar e tal. E aí aqui está a questão da reprova e condicionamento de parcelas. A reprova é quando realmente tem alguma coisa, uma restrição no nome e tal, não aprova e não tem como fazer o financiamento. Que é assim, um caso bem difícil assim, de acontecer, de não dar mesmo para fazer. Que a gente sempre consegue rever, ver o que está pegando ali e a gente resolve. E tem essa parte do condicionamento. É quando a Caixa fala que aquela pessoa não tem condição de pagar aquele valor de prestação. E aí, por que a Caixa chegou nesse contexto que você não consegue pagar? É por causa de algumas coisas que está aqui que eu vou explicar. Tem a restrição, SPC Serasa. Tem o score, que é uma nota que todo mundo tem no sistema financeiro, falando se você tem risco de pagar ou não aquela dívida. Então, às vezes a pessoa é até muito novinha, às vezes não movimenta muito em banco, o score é um pouquinho baixo, e isso pode impactar o financiamento imobiliário. Ou também, às vezes a pessoa até tem muita movimentação e tal, mas tem dívidas antigas, então o score fica um pouquinho baixo. O score baixo ou alto também não é impeditivo do financiamento. Tem muita gente que às vezes tem um score bem baixinho e é aprovado. Então não é só isso que a Caixa analisa. Então às vezes chega cliente, meu score é baixo, não vai aprovar. Eu falei, vamos tentar? Quando tenta, dá certinho, entendeu? A capacidade financeira para poder fazer o financiamento. Ter uma renda bacana para poder fazer. Eu vou também colocar aqui uma simulação padrão para vocês verem como que funciona. E o comprometimento de financiamento. O que acontece? Às vezes a pessoa recebe ali até 12 mil reais por mês, que renda bacana, né? Só que ele tem de dívida entre empréstimo e financiamento 8 mil reais. Então, essa margem dessa pessoa está totalmente comprometida. Então, não tem como a Caixa liberar outro financiamento para ele. Então, o negócio é o seguinte, não é você ter uma renda muito alta, é você não ter essa margem comprometida. Você pode ter uma renda boa, mas se você comprometer tudo, então não vai aprovar. E a restrição interna é a seguinte, essa aí que é quando dá, a gente fica até com raiva, porque é o seguinte, às vezes, vocês tiveram uma dívida na Caixa ou qualquer outro banco, de cartão de crédito ou alguma outra conta, e aí vocês foram lá no banco e negociaram. Vamos supor, a minha dívida de cartão de crédito era 10 mil reais, a Caixa falou comigo, boazinha demais, que era me pagar 8 para eles. Só que aí você paga, beleza. Só que aí eles colocam você numa listinha negra do banco. É como se você lesou o banco. Então, gente, se você tiver dívida, e pode ser em qualquer banco, paga tudo, não aceita aqueles descontos. Porque uma hora ou outra você vai precisar, e aí você vai ver que você está com a restrição interna. Aí, nesse caso, os bancos, a pessoa vai no banco, e aí tem que pagar a diferença daquele acordo que foi feito. Então, vamos supor, era 10 mil a dívida, você pagou 8, você vai ter que ir lá e pagar os 2 mil. Né? Não perdoa, não. Então, se caso você for fazer acordo, você pensa bem, se você quiser fazer o financiamento depois da Caixa, isso pode impactar e eles podem ter te colocado nessa restrição interna. E aí a comprovação de renda foi o que eu falei, que a gente sempre busca uma maneira de comprovar isso que você já faz, isso que você já ganha. Porque assim, é raro quem ganha um salário mínimo, assim, sequinho. Sempre tem até um extra do próprio emprego ali, mas que não é colocado no contra-cheque. Então a gente tenta organizar para ser uma comprovação de renda.